Muito boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, que está sintonizada nas ondas sonoras da sua Querência FM. E você já sabe que é a sua Querência de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Já está no ar o seu programa Celebração e é sempre uma grande satisfação, semanalmente, a cada sábado chegar até você. Quero chamar sua atenção para lermos alguns versículos da Palavra de Deus que encontramos no livro do profeta Oséias e também no Evangelho segundo Lucas. Oséias é tido como um dos profetas menores e também o evangelista Lucas. Oséias capítulo 6, do 1 ao 6. Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Oséias 6, de 1 ao 6 e Lucas 18, do 9 ao 14. Não esqueçamos, queridos, que estamos em plena quaresma. Estamos neste retiro anual, este retiro de interiorização, este retiro de conversão. E só para a gente lembrar, começou com a quarta-feira de cinzas, quando na hora da imposição das cinzas, escutamos uma frase: tu és pó e ao pó voltarás, ou arrependei-vos e crede no Evangelho. E a quaresma propõe para nós três práticas, que são a oração, o jejum e a esmola, a caridade. Então este período é um período de penitência, é um período de interiorização. Perdoe-me por estar batendo nesta tecla, mas é que é algo tão profundo. Eu, por exemplo, que vim da Assembleia de Deus, onde fui nascido e criado, nós não fazíamos a quaresma. A quaresma é ignorada. A quaresma é uma atividade católica e não tem nada a ver com o irmão protestante, era no meu caso. E quantas vezes a gente até banalizava, fazia alguma brincadeira de mau gosto com essas atividades pertinentes à Igreja Católica. Então, com a minha chegada à Igreja Católica, há 24 anos atrás, uma hora de eu falar para vocês um pouco dessa história, como foi para eu vir à Igreja Católica, mas aí no YouTube tem muita coisa sobre o meu testemunho. Eu vim descobrir a riqueza da igreja, as coisas que eu ignorava, as coisas que eu não levava em consideração e não podia, porque eu não tinha nenhum conhecimento da Igreja Católica. Eu era um daqueles que falava mal da Igreja Católica sem dela nada saber. Eu era essa pessoa, inimiga da Igreja Católica, tirei centenas de pessoas da Igreja Católica e falava mal dela sem dela nada saber. Falava por aquilo que a gente escutava, falava por aquelas informações de jornais. Ah, missionário, não é mentira. O problema é que a Igreja Católica não é essa. A Igreja Católica não é a decadência do ser humano. A Igreja Católica não é a fragilidade do ser humano. Fragilidade verificada em todas as esferas humanas. Onde tem o ser humano, é verificável o reduto promíscuo, mesquinho do ser humano. Conheci a Igreja Católica pelas revistas de escola dominical, por artigos de jornais ditos cristãos, que na verdade eram mais um escaravelho, era um chafurdar, lata de lixos em casas alheias, como se na nossa também não tivesse. Então era por aí que eu conheci a Igreja Católica. Mas ao chegar à Igreja Católica 24 anos atrás e buscar conhecê-la,
estudá-la com sobriedade. Por exemplo, a teologia que a gente estuda na Igreja Católica, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Não é uma teologia que fica apontando o dedo, sobretudo quando se estuda história da igreja. História da igreja. A Igreja Católica, ela não subtrai as sombras da sua história, as incoerências humanas que foram verificadas e que são verificadas ao longo de sua história, ao longo de sua existência. A Igreja Católica, ela continua composta por seres humanos. Ela é feita de seres humanos. Ela tem a sua essência, essencialmente a Igreja é santa, é pura, é imaculada. Mas o viés humano não é descartado. Não é uma parte que esteja fora da igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E nós sabemos das nossas limitações, das nossas incoerências. Nós sabemos as manchas que colocamos sobre a nossa família eclesial. E essas manchas, elas vêm não só aqui de baixo, inclusive de pessoas iminentes, de pessoas destacadas, de pessoas que deveriam agir de outras formas, de outras maneiras. Então a igreja, ela não esconde a sua história, as suas sombras, aquelas situações das quais ela não tem nenhum orgulho. Todavia, não podemos julgar os erros do passado com os critérios do presente. É necessário que a gente verifique e pontue as situações dentro do seu real contexto. Porque é muito fácil a gente pegar uma situação, tirar do seu contexto, tirar da sua realidade e querer contá-la e explicá-la de uma forma que não é a realidade. Não é a realidade. Então é necessário que a gente verifique o que está ao lado, o contexto que berçou uma determinada situação, para que possamos ter fidelidade intelectiva, para que possamos, se é que temos o dever, o direito e temos necessidade de comentar aquilo. Mas se temos o dever e a necessidade de comentar aquela situação, devemos comentá-la com honestidade, com elegância, com sobriedade. Não, aconteceu isto, mas dentro disto, o contexto era este, a situação era esta. O que cria-se naquele momento era isto aqui. E por isso aconteceu isto. Aí tudo seria diferente, tudo seria extremamente diferente. Mas quando a gente pega um determinado fato, descola do chão no qual aquele fato foi berçado, e queremos trabalhá-lo para que aquilo de alguma forma nos beneficie, nos promova, a gente não passa de vagalumes que precisam da escuridão para que possam de alguma forma refletir a sua luz. Então, como dizia, ao chegar à Igreja Católica, quando vim descobrir um pouco que estou muito aquém daquilo que é a Igreja Católica, inclusive como cristão, eu sempre pensei que ser um cristão da Assembleia, da Batista, da Deus é Amor, da Adventista, era uma dificuldade. É nada, queridos. É nada, é um café com leite. Difícil, dificílimo é ser um cristão católico. Nos moldes dos santos, nos moldes daquilo que Jesus estabeleceu para nós, vimos agora há poucos dias. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E Jesus vem dizer para nós, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a coerência da mensagem, a coerência do mandamento. Deus não é hipócrita, Jesus não é incoerente. Ele mandava as pessoas fazerem aquilo que ele fazia,
Esta é uma responsabilidade minha, que prego a palavra de Deus, coerência, do cônego Josemar, do nosso pastor, o nosso bispo, sim, do Papa. Não é fácil, queridos. É muito fácil usarmos os nossos lábios para falar para os outros, achando que estamos fora, achando que não estamos vinculados ao escutar e ao obedecer aquilo que foi falado por nós. Gosto de dizer que os meus ouvidos são os primeiros a ouvir aquilo que falo, porque são os que mais perto estão da minha boca. Então não é fácil ser um cristão católico. Ser um cristão católico é ser coerente, é olhar para as Escrituras, entender o que é a palavra de Deus, que não é o livro. A palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ele é o Logos, ele é a palavra por excelência. O livro, ele está sujeito às interpretações as mais variadas, e a gente vê isso constantemente. O livro está a serviço de qualquer agremiação religiosa, de qualquer movimento religioso que pega qualquer parte do livro e faz daquilo um estatuto, uma lei, uma norma. E as pregações daquele movimento começam a caminhar e a serem direcionadas dentro daquele esquema que foi montado, que foi estabelecido. Não é assim que a Igreja Católica lê a Bíblia. Por isso ela tem a sagrada tradição e o sagrado magistério, que juntos com as sagradas Escrituras formam o tripé da sagrada revelação. Porque a Bíblia, sem uma fonte idônea, sóbria, a Bíblia sem uma fonte idônea, sóbria, que a interprete fielmente, com a leitura histórico-crítica, acontece essas muitas incoerências que a gente vê por aí. Isto é sério, queridos irmãos. Isto não é brincadeira. Isto não é brincadeira. É necessário que levemos isto a sério. Porque a maneira como a Igreja Católica sempre leu a Bíblia é de maneira séria. O patrimônio fidei sempre foi guardado, por sinal, 200 anos, 1700 e foge-me aqui agora a referência, da Reforma Protestante. 200 anos depois da Reforma Protestante, pastores luteranos e reformados descobriram a grande besteira que Martinho Lutero havia feito. A manipulação que ele fez da Bíblia. Em 200 anos de protestantismo. É que isso ninguém fala, tem que ficar escondido aí. E eles descobriram que a Igreja Católica estava certa. A maneira que a Igreja Católica trata as Escrituras, através do magistério, através da sagrada tradição, ela estava certíssima. E aqueles pastores levaram aquilo para a igreja. O método histórico-crítico nasceu onde? Quando? Quem foram os grandes protagonistas do método histórico-crítico que se verifica aí nas universidades? Levaram para a igreja e disseram para o povo: vamos fazer deste jeito aqui. Vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, falar da Bíblia, mas dentro deste aspecto. E aí não aceitaram, aí não quiseram. Duzentos anos do protestantismo. 200 anos. Foi tempo de sobra para eles refletirem. A Igreja Católica está certa. Martinho Lutero fez uma grande besteira
E por causa do que ele fez, da maneira como ele manipulou as Escrituras, surgiu esse contexto dito protestante que aí está. Cada um faz do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, da sua maneira. Esses pastores que fizeram isso, eles foram contra a maneira que o povo estava interpretando a Bíblia. Porque Lutero colocou a Bíblia na mão das pessoas e cada um é o seu Deus, cada um o seu Espírito Santo, cada um diz: o Espírito Santo está me dizendo desta forma. Amados irmãos e amadas irmãs, Quaresma é este momento de fazermos profundas reflexões, buscando conhecer a nossa fé, buscando conhecer a nossa igreja. E por sinal, o tempo já foi-se. Oséias, ele está dizendo aqui para nós, Oséias capítulo 6, do 1 ao 6, os textos bíblicos destes 40 dias da Quaresma são profundos, queridos. São extremamente provocadores, instigadores, e que não podemos descartá-los nem um só dia. Deveríamos todos os dias. Este é um outro ponto. É muita prolixão, né, irmãos? Eu sou isso mesmo. Saio do negócio, eu vou para outro, mas no final das contas eu vejo que está dentro da situação. Eu dizia, os católicos não têm Bíblia, os católicos não falam de Bíblia, por isso que os católicos são do jeito que são, não obedecem a palavra de Deus, porque lá não se fala de Bíblia. A cada 3 anos a Igreja Católica lê a Bíblia toda, liturgicamente, preste atenção, não tem as orações que a Igreja Católica faz, são todas bíblicas. Tudo que o sacerdote, tudo que o cônego Josemar Fontana fala em liturgia, no presbitério, ele está falando dentro das Escrituras. A liturgia das horas é tudo as Escrituras, é todas as Escrituras. Então, se tem igreja que fala da Bíblia, que ensina a Bíblia, que estuda a Bíblia, é a Igreja Católica. E muitos católicos não sabem disso. Muitos católicos deixam-se levar porque o irmão A, B ou C chega e fala uma coisa, fala dali, e ele, porque não conhece a sua fé, não conhece a sua igreja, às vezes nem a igreja vai. Aí depois sai dizendo que era católico. Ele não tem resposta para nada. Ele deixa-se levar por todo o vento de doutrina. E depois, quando chega outro com uma conversa melhor, também o arrebata. E chega o outro com uma conversa superior, também o arrebata. É o que a gente presencia por aí. Quaresma é este tempo, queridos. O profeta Oséias está dizendo para nós aqui no versículo 5. No versículo 4. Como vou tratar-te? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. A nossa relação com Deus, muitas pessoas têm com Deus esta relação de nuvem da manhã e de orvalho que cedo se desfaz. É preciso que saiamos da superficialidade. É necessário que deixemos de ser pessoas que dissolvem-se com o menor calor do sol. É preciso que nesta Quaresma deixemos de ser nuvens passageiras. Arbusto da beira da estrada, que pela manhã está verde e à tarde já secou. É preciso que saiamos dessa nossa condição de superficialidade, porque a vida só tem sentido, queridos, quando a gente leva a vida a sério. Deus não é brincadeira. Deus é coisa séria, igreja é coisa séria. E esta Quaresma é o momento de nós valorizarmos as coisas de Deus, deixando de ser pessoas cristãos superficiais, cristãos orvalhos, que logo se dissipam.
É preciso que tenhamos consistência para que a nossa vida seja levada a sério, ou melhor, para que levemos a vida a sério, porque a vida que Deus nos deu é coisa séria. Mas justamente porque somos orvalho da manhã, somos dissipados tão facilmente nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, as nossas relações no trabalho. Quantas pessoas na empresa que estão trabalhando são orvalhos da manhã que logo se desfaz? Quantos, queridos? Porque não levam a coisa a séria. Porque não têm firmeza. Passaram não sei quanto tempo fazendo novena, pedindo oração para Deus abrir uma porta de trabalho, uma porta de emprego, e quando chega lá na empresa começam a fazer besteiras, comportamentos anticrísticos, anticristão, anti-eclesial. Não são pessoas cristãs, são orvalhos que logo pela manhã são extintos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nós, sobre todos nós, derrame-se continuamente as bênçãos desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.